Com o Pedro Duran, para o nosso tabuleiro eleitoral, já mudamos nosso telão, já entra a trilha sonora e entram as informações do Pedro Duran, que está acompanhando a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do presidente Lula. Por onde eles têm andado nos últimos dias, de olho nesse segundo turno? Olha, Carol, acho que eles viajaram muito mais nos últimos dias do que durante todo o primeiro turno, porque tiveram no palanque de vários candidatos em várias cidades brasileiras. Hoje a gente vai mostrar como foi essa agenda do Lula e por onde ele passou, como está a situação dos candidatos apoiados por ele nessas cidades. Amanhã vamos mostrar a agenda de Bolsonaro. Começando por Lula, então, que foi até impossibilitado de fazer novas viagens por conta do acidente doméstico que você e a Basília falavam agora há pouco. Vamos mostrar na tela o mapa por onde passou a rota de Lula no segundo turno, começando por Fortaleza, onde ele apoia o Evandro Leitão, que tem chances reais de vitória lá em Fortaleza. A situação com o André Fernandes está bem empatada, a gente vai mostrar já já. Natal, onde você tem uma candidata do PT também como na disputa. Camaçari, no interior da Bahia, uma das maiores cidades do estado. E aqui a região metropolitana de São Paulo, com paradas em Mauá, Diadema e na capital paulista. Foi o último compromisso que ele teve de campanha eleitoral, esteve com Guilherme Boulos no sábado, antes de voltar para Brasília, e aí, obviamente, teve o acidente doméstico que a gente falou. Mas antes disso, conseguiu passar por alguns dos lugares decisivos para o PT nesse segundo turno. Vamos ver, então, onde que Lula passou e qual é o cenário nas capitais brasileiras, começando pela capital do Ceará, Fortaleza, que tirou o prefeito José Sarto no primeiro turno e agora no segundo turno tem uma disputa bastante equilibrada. 52% do André Fernandes, que é o apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e 48% Evandro Leitão, que é o apoiado pelo presidente Lula. No caso de Fortaleza é isso, é PT versus PL, né? Tanto que Lula passou por lá. Exatamente. E você tem um histórico de um governo de esquerda. O José Sarto é do PDT, que é do grupo do Ciro Gomes, foi tirado no primeiro turno, mas de fato é uma tradição de governos de esquerda lá na capital do Ceará. Inclusive a Luziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza, que é do PT, estava junto também nessa passagem do Lula pela capital do Ceará. Vamos para Natal, Rio Grande do Norte, para dar uma olhada como é que está a candidata de Lula por lá. Lá também, Carol, a gente tem aqui a dianteira do Paulinho do União Brasil, ele que está com 56% nessa disputa. E a Natália Bonavides do PT está com 44% na intenção de votos nas pesquisas do segundo turno. É muito importante destacar que o tabuleiro eleitoral, ele leva em consideração dados do índice CNN. Tem até uma pesquisa divulgada hoje do Instituto Seta, tá lá no blog da Thaisa Galvão, que é uma jornalista potiguar bastante conhecida, que mostra a Natália já à frente do Paulinho por uma diferença muito pequena. Mas a gente leva em consideração dados compilados de pesquisas disponibilizadas depois da divulgação na Justiça Eleitoral. Evidentemente, é um dos muitos cenários onde essa situação pode mudar. Por quê? Além de tudo, você tem a Fátima Bezerra, que é a governadora do estado, do PT, ajudando na campanha da Natália. Então é também um peso político importante, além, claro, dessa visita do Lula por lá. Vamos para a Bahia? Bora. Camaçari agora. Vamos embora. Camaçari, você tem a disputa bem acirrada entre o Flávio, que é do União Brasil, com 51%, e o Caetano, do PT, com 49%. É mais uma cidade por onde o presidente Lula passou. Camaçari é uma das grandes cidades da Bahia, enfrenta a violência, como muitas outras cidades. O debate sobre segurança pública é um dos debates que aparecem nas disputas eleitorais, especialmente em Camaçari, e evidentemente há uma dificuldade por parte dos candidatos de esquerda em mostrar planos efetivos para combater a violência nas cidades. Então, essa é de fato uma pedra no sapato de muitos candidatos. E é interessante observar as eleições da Bahia, porque você tem sempre uma avaliação muito positiva do PT, né, em termos de governo do estado. Quando o Lula entra na campanha de Jerônimo, ele consegue alavancar a estreia de Jerônimo numa disputa eleitoral. Só que não foi o que aconteceu em Salvador, e é o que a gente está vendo em algumas cidades do interior, também o PT com dificuldades. É isso. Por mais que esteja aqui uma disputa equilibrada, não é uma vantagem do PT, segundo as pesquisas. Vida difícil para o PT nessa eleição de 2024, viu, Carol? Em muitas cidades brasileiras, o partido teve desempenhos que acabaram surpreendendo negativamente. Você pega, por exemplo, o caso de Goiânia, onde você teve a Adriana Corsi, delegada do PT, liderando as disputas no primeiro turno nas intenções de votos, que nem para o segundo turno passou. Acabou ficando
de fora dessa disputa, ficou em terceiro lugar e não avançou. Então, em muitos desses lugares, o PT mostrando dificuldade para conseguir avançar. Aqui ainda a situação muito próxima, muito semelhante. É possível que uma visita de Lula possa ajudar o candidato do PT a se impulsionar. É o que a gente vai ver no domingo. Bem, temos também algumas cidades de São Paulo, né? Região metropolitana, Mauá, a gente começa com... o Átila do União Brasil tem 52% e o Marcelo do PT 48%. Aí aqui é claramente uma decisão política pessoal do presidente Lula, foi lá, teve com o Marcelo, subiram juntos num palanque, abraçou, tirou foto, redes sociais, um monte de peças para poder mostrar a importância que o Lula afere a essa região. As pessoas, obviamente, Carol, podem se questionar, poxa, mas por que o Lula foi fazer em Mauá? Por que o Lula foi fazer em Diadema? Mas é importante lembrar que é ali que o PT nasceu. O PT nasceu na região metropolitana de São Paulo, nasceu nas franjas da capital paulista, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema. Mauá e Diadema, aliás, são duas das cidades menos ricas da região metropolitana, né? Diferentemente, por exemplo, de São Caetano, que é uma cidade que tem um baita IDH, que tem um orçamento maior. Santo André, São Bernardo são duas cidades mais pobres e justamente por isso há um histórico maior de força do PT nestas cidades, como, por exemplo, com o Marcelo. Por isso, uma eleição também apertada aqui. Outro lugar onde uma visita do presidente da República pode mexer claramente com 4 pontos aí na pesquisa eleitoral. Já que você falou de Diadema, vamos acompanhar os números aqui no nosso tabuleiro eleitoral. Onde José Felipe, do PT, aparece atrás do Taca, do MDB, 52-48. E aqui, Carol, vale lembrar mais uma vez, o MDB também é um partido que tem tradição em algumas cidades do interior de São Paulo, na região metropolitana. É o partido do prefeito de São Paulo e está disputando algumas eleições como essa, especificamente de Diadema. E aí o Taca está na frente com 52%, o José Felipe tem 48%. Também pompa e circunstância para a chegada do presidente da República na cidade de Diadema. E aí, evidentemente, quando você tem a presença do presidente numa cidade como Mauá ou Diadema, isso pode fazer as pessoas acreditarem que existe uma possibilidade de que o prefeito eleito, em sendo ele um apadrinhado do presidente da República, tenha uma melhor articulação com o governo federal e, portanto, isso possa beneficiar a cidade. Então, numa disputa como essa, apertadíssima, quando você tem 4 pontos de diferença, a presença do presidente pode fazer toda a diferença, especialmente porque no segundo turno o voto vale 2. Então, um voto que o Lula tirar do Taca e passar para o José Felipe já é um voto que vale 2, né? E o grande destaque, né, Pedro? Lula passa por cidades onde, nesse momento, por mais que a disputa esteja apertada, o PT está atrás. No caso da capital paulista, que vamos trazer agora no nosso tabuleiro, essa diferença é um pouco maior. Todas as cidades que a gente mostrou aqui são cidades com dificuldades para o PT para conseguir ter competitividade com os seus candidatos adversários. Ainda assim, todos os outros cenários anteriores a este são cenários onde há uma maior possibilidade de vitória do PT. Neste cenário, a possibilidade de vitória é muito menor, especialmente se a gente levar em consideração o fato de que o Ricardo Nunes está uma avenida na frente do Guilherme Boulos, tem 60%. E o candidato apoiado pelo PT, um dos candidatos que recebeu mais dinheiro do PT, que é o Guilherme Boulos, aparece com 40%. É um cenário muito difícil, Carol, porque você tem vários fatores que apontam para a dificuldade do Guilherme Boulos. Você tem, por exemplo, o histórico. Foi exatamente esse o resultado de 2020. Boulos versus Bruno Covas, 60-40, foi exatamente esse resultado. Você tem a dificuldade na transferência de votos, você tem uma parcela pequena dos eleitores de Lula, mas que é considerável, 26%, votando no Ricardo Nunes. O Boulos não consegue trazer para ele esses votos, até agora não conseguiu reverter. Há uma semana da eleição, você tem os votos da Tabata Amaral, que era uma candidata de esquerda, que foi derrotada no primeiro turno, se dividindo entre Boulos e Nunes, com um percentual de cerca de 50% só para o Boulos, ou seja, o Nunes também herda boa parte desses votos. A transferência do Lula para o Boulos não aconteceu de uma forma automática. Você tem as obras na cidade, você tem o atual prefeito, você tem a tendência do continuismo, tem muita coisa jogando contra o Boulos na cidade de São Paulo. Mas, evidentemente, não dá para dizer que essa eleição está decidida, porque São Paulo é uma cidade pêndulo, muitas vezes escolhe um candidato de direita, muitas vezes um candidato de esquerda, e tudo pode mudar agora no segundo turno, a uma semana da eleição. Mas que está difícil para o Boulos, tá?
Bem, a gente vai acompanhar essa agenda também do presidente Lula, nesse apoio aos seus candidatos. Amanhã o Pedro Duran vai viajar conosco pelo Brasil, seguindo os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que os candidatos de Bolsonaro têm vantagem nesse segundo turno? A gente te conta amanhã, né, Pedro? É isso, vamos deixar a surpresa sem spoiler.